Hoje vamos tratar da seguinte pergunta: por que a pessoa que foi abusada continua sendo abusada ao longo da sua vida? Por que quem foi molestado na infância continua acontecendo na vida dela? Algumas outras vezes na infância e na vida adulta também. E provavelmente na vida adulta pode ser que tenha acontecido um abuso sexual, um estupro, né? Onde a pessoa é forçada sexualmente. Porque abuso sexual não quer dizer ser estuprado, tá? Que vai às vias de fato, que vai ter penetração. Molestada é a criança antes de desenvolver a sua sexualidade, ou seja, antes de 12 anos, ela entra em contato com a sexualidade de um adulto que já desenvolveu a sexualidade. Esse entrar em contato pode ser de forma visual, ver um adulto excitado, ou de forma auditiva, tá? Escutar os pais transando também pode gerar um certo trauma e criar trazer um certo número de comportamentos na vida adulta. Então, abuso sexual é entrar em contato com a sexualidade na infância, isto é, antes dos 10, 12 anos. 10, 12 anos é quando as nossas glândulas começam a secretar hormônios que desenvolvem características sexuais, né? Os homens os pelos, nas mulheres os seios. O corpo deixa de ser um corpo de criança, começa a se tornar um corpo ou de homem ou de mulher. Então, quando esses hormônios atuam no corpo, também atuam na mente, como dando a compreensão do que é a sexualidade. O que acontece com a pessoa que foi molestada na infância é que geralmente ela não entende o que está acontecendo. E só vem a compreender que foi um abuso lá pelos 10, 12 anos, quando essa sexualidade começa a se manifestar por conta dos hormônios. Então, enquanto criança, ela está entrando em contato, ou forçada pelo adulto a entrar em contato, às vezes não é forçada, às vezes a criança entra no quarto dos pais e vê o pai excitado, ou vê os pais transando, ou entra no banheiro, alguma coisa que provoca um choque. Essa energia sexual dos adultos provoca um choque na criança. Ela não entende o que está acontecendo. Ela entende que aquilo não está certo para a idade dela. Ela percebe que ela não é um adulto, que ela é uma criança. E muitas crianças dizem para o adulto: olha, não quero que você faça isso comigo, não quero que você passe a mão na minha perna, não quero que você toque no meu peito, não quero que você toque no meio das minhas pernas. Algumas crianças já dizem, elas percebem que tem uma coisa errada. Elas não sabem que isso é sexual, nem têm um conhecimento do que seria sexualidade. Tá? Eles podem até repetir o que os adultos falam sobre sexualidade, mas elas não entendem porque o corpo dela ainda não experimentou. Entrando em contato com essa sexualidade, o adulto estimula, né? O corpo dela se sente estimulado, mesmo que seja contato visual, não tenha contato físico. O corpo dela é estimulado sexualmente antes de desenvolver as características sexuais. E esse entrar em contato com a sexualidade antes do tempo faz com que a criança comece a ter essa energia sexual no corpo, a libido, tá? Sem ela ter conhecimento do que é isso, tá? Ela começa a ter essa sexualidade no corpo, então ela talvez ela comece a se excitar antes do tempo, precocemente, tá? Antes de chegar aos 10, 12 anos, ela já se excita, já se toca, já se masturba. Ela já entra em contato com a sexualidade começa a circular pelo corpo dela.
Quando há um abuso, essa sexualidade fica no corpo dela. Então, essa sexualidade no corpo dela, uma criança com energia sexual é vista pelo adulto abusador como uma criança que o excita. Então, depois que aconteceu a primeira vez que entrou em contato com a sexualidade, a primeira vez que ela foi abusada, a primeira vez que ela foi estimulada sem consentimento dela, ela começa a trazer essa energia sexual no corpo, sem ter consciência. Então, essa energia sexual no corpo vai fazer com que o adulto tenha interesse e volte a acontecer. A cada vez que acontece ser molestado, é novamente ativada essa sexualidade. Então, quanto mais é molestada a criança, mais ela vai trazer energia sexual no corpo. Outra coisa que acontece é que, depois que ela percebe, aos 12 anos, que aquilo que aconteceu na infância foi um abuso, ela tem uma repulsa por aquilo. Mas na criança que foi abusada, onde houve contato físico, onde o adulto de alguma forma fez entrar em contato os seus órgãos sexuais com o órgão sexual da criança, a criança fica com nojo, né, daquilo, fica com nojo e com medo. Então fica com nojo e com medo da sexualidade. Isso faz com que ela repila a própria sexualidade. Ela tem uma repulsa pela própria sexualidade. Então, como se ela não aceitasse essa energia sexual dentro dela, porque, como disse, sente nojo e sente medo. Também sente medo de que volte a acontecer. Então, ela não quer ter essa sexualidade no corpo. Faz com que isso fique fora da consciência, não fora do corpo. Colocar fora da consciência não quer dizer ficar fora do corpo. É como se essa energia sexual ficasse numa região limítrofe em volta dela. Então ela não quer o sexo, ele fica em volta, só que esse em volta é como disse, atrai a atenção dos adultos abusadores. Então a rejeição da própria sexualidade já provoca um reforço nessa situação de atrair o adulto. Na vida adulta, que é quando acontecem os estupros depois da adolescência, tá? Porque essa energia sexual já está intensa, né? Quando chega aos 12 anos já está intensa, quando os hormônios começam a funcionar, já fica mais intensa ainda, então a energia sexual da pessoa que foi abusada ela é maior do que a pessoa que não teve estímulo na infância. Então, há uma energia sexual mais intensa, há uma repulsa para fora do corpo, e isso vai atrair os homens, esses homens, no caso se for mulher, né, que foi molestada, vai atrair esses homens vão querer ter uma relação sexual e vão entender aquela energia sexual que ela emite sem consciência, vai entender essa energia sexual como que ela está querendo. Ali que acontece o estupro. Então, a pessoa que vivencia, criança, depois adolescente, pessoa adulta, vivencia isso, começa a acreditar que a culpa é dela, que tem alguma coisa errada com ela, que tem alguma coisa errada com a própria sexualidade. E começa a rejeitar a própria sexualidade. Desde criança vai rejeitando até adulto. Rejeitar a própria sexualidade. Então, essa rejeição da própria sexualidade traz como consequência uma dificuldade de ter prazer com a sexualidade. Dificuldade de ter prazer não quer dizer que a pessoa não queira ter relação sexual. Esse é um dos sintomas. Eu rejeito minha sexualidade, então não quero ter relação sexual. Ou eu rejeito minha sexualidade, então eu não me permito ter prazer. Eu transo, tenho relação sexual, uma atrás da outra. Tem paciente que tem 3 relações sexuais até com
3 parceiros diferentes no mesmo dia e não consegue ter prazer sexual. E entendo o orgasmo, esse orgasmo ainda não supre a necessidade de ter prazer sexual. É como se ficasse insaciável. Mas insaciável porque o prazer em cada ato sexual não se realiza por completo. Porque é um freio provocado pela culpa, pelo medo, pelo nojo que ficaram aí guardados da criança. Ficou guardado. Então provoca uma inibição dessa sexualidade chegar a se realizar por completo. Então a pessoa que foi abusada tem duas possibilidades: ou ela tem repulsa pelo ato sexual, não quer ter relações sexuais, o que faz com que o parceiro às vezes fique forçando e trazendo outros problemas de relacionamento, brigas constantes, porque o parceiro não se sente amado, porque a pessoa não se abre sexualmente, então isso, o outro se sente rejeitado, traz brigas, o parceiro bebe, se torna alcoólatra, chega em casa, briga com a mulher, bate, mas é tudo relacionado a uma relação sexual que não se realiza num casamento. Ou outra forma de sintoma, que é a pessoa tem uma compulsão por sexualidade. Compulsão porque não se sacia, ela não se sacia, porque não consegue ter um prazer pleno, está bloqueado. Então, outra característica que acontece é a pessoa achar que o corpo dela está a serviço do outro, do prazer do outro, e não seu corpo ao serviço do próprio prazer. Por quê? Porque na infância ela não tem prazer. Quem está tendo prazer é o adulto. É o adulto que está tendo prazer. Ele acha que tem que fazer isso para o adulto, para agradar o adulto. Então isso depois na idade adulta vem como que ela tem que estar servindo, que ela tem que agradar. Mas ela não se permite se agradar. Uma, por culpa. Achar que ela tem alguma coisa errada com ela. E outra, que é porque foi assim que ela aprendeu a sexualidade. E ela tem que estar a serviço do mundo. Então a pessoa que foi abusada, ela não se apropria da própria sexualidade. A minha sexualidade não está a meu serviço. Está a serviço do outro. Então é outra coisa que precisa ser quebrada. Outra crença que precisa ser quebrada. De que eu sou culpada, de que tem alguma coisa errada comigo, e de que eu não posso ter prazer, porque isso é errado, ou que meu corpo e a minha sexualidade está a serviço do outro. Essas são as crenças que a pessoa carrega. Estes vídeos estão sendo feitos para tentar ajudar as pessoas, tentar ajudar mais pessoas. No consultório a gente atinge muito poucas pessoas. Geralmente os pacientes abusados eles têm vergonha de contar isso. Não conseguem chegar no consultório e querer falar sobre isso. São poucos os que conseguem falar. Em relação à quantidade de pessoas que foram abusadas na infância. Estou falando de quantidade porque é muita quantidade. Eu acho assim que das mulheres, eu acho que, 50% das mulheres foram abusadas. Ou talvez mais. Algum tipo de abuso, abuso no sentido de entrar em contato com a sexualidade antes dos 10, 12 anos, enquanto ela é criança, um contato mais intenso, onde ela de alguma forma participa, onde ela leva um choque. Então, deixem embaixo as perguntas, os comentários, que eu vou retornar. Até mais.